videoaula de hoje é tratar um pouco sobre os estados físicos da matéria. Este material foi retirado do acervo online do Estado de Pernambuco. O estado físico da matéria são diferentes formas que a substância pode se apresentar no espaço. Nós conhecemos 3 estados físicos: o sólido, o líquido, gasoso ou vapor. Sempre utilizamos como modelo, desde as séries iniciais, a água. Aqui não vai ser diferente, também estou utilizando a água como nosso modelo e exemplo. Sólido, nós temos aqui o gelo. Líquido, presente nos rios. Vapor, presente na atmosfera. O estado sólido, como é que seria o seu formato? Aqui nós temos as moléculas que compõem o estado sólido. O estado de agitação dela é bem baixo. Elas estão mais concentradas e bem próximas umas das outras. A gente fala que a força de atração, quer dizer, a força de união delas é muito maior do que a força de repulsão. Por isso que elas estão mais juntas, mais próximas uma das outras. Uma característica do estado sólido é que ela tem forma e volume fixo. Ou seja, vou dar um modelo de uma matéria sólida que é a bola de bilhar. Essa bola de bilhar, se ela for colocada em qualquer recipiente, o seu volume e a sua forma não vai mudar. Então, a forma e volumes deles são fixos. Estado líquido. As moléculas estão um pouco mais espessas do que em relação quando comparado ao estado sólido. Essa substância ela tem um volume fixo, mas a forma pode variar. Como exemplo, aqui nós temos a água. A água, quando ela tem, por exemplo, se eu tiver 1 litro de água, se eu pegar esse 1 litro de água e colocar num balde, o volume dele vai permanecer fixo, que vai ser volume de 1 litro, mas a forma vai adquirir agora a forma do recipiente que eu coloquei, que no caso foi o recipiente do balde. A força de atração é praticamente igual à força de repulsão. Nesse caso, nós estamos falando do estado líquido. O próximo estado, que é o vapor, as partículas já estão bem mais afastadas entre si. A gente vê uma agitação maior das moléculas, diferente do que a gente viu no estado sólido, que elas estão mais paradas. No estado vapor, as moléculas estão mais agitadas e elas já não têm forma e nem volume fixo. Então, a forma e o volume delas são variáveis. Então, a forma e o volume ela vai estar alterando muito. A força de atração é bem menor que a força de repulsão. Um exemplo dessa matéria seria o gás oxigênio. Mudança de estado físico. A matéria ela pode mudar de um estado para outro. E essa mudança de um estado para outro vai depender tanto da pressão quanto da temperatura. Então, a matéria, ela hora vai para o estado sólido, hora vai para o estado líquido. Uma matéria muito conhecida, igual eu comentei no início, é a água. A água, a gente vê muito isso. Tiramos ela do congelador, como um gelo, ela derrete. E aqui no meio ambiente, perto próximo, deixando um pouco no sol, ela vai evaporar. Então, nós temos essa mudança dos estados físicos. E para isso, nós temos as denominações específicas. Como que a gente dá nome a essas mudanças? Por exemplo, se a matéria está saindo do sólido para o líquido, eu chamo de fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Temos algumas matérias, com raras exceções, são poucas, que conseguem pular do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido sem passar para o estado líquido. Um exemplo dessa matéria é a naftalina. A naftalina, ela não existe estado líquido na naftalina, ela passa do seu sólido para o gasoso. Semelhantemente, o gelo seco. O gelo seco também tem essa característica, ele sai do estado sólido, vai para o estado gasoso sem passar para o líquido. Outra algo interessante que a gente pode observar nessas imagens, que quando a matéria está saindo do sólido
em direção ao estado gasoso, ela absorve calor, ela absorve energia. As moléculas que estão mais paradas ficam mais agitadas. Quando a matéria sai do estado líquido para o estado, do estado gasoso para o estado sólido, ela libera energia, a energia sai da matéria. Característica importante nessas mudanças de estados é o que nós chamamos de ponto de fusão e solidificação. O que seria o ponto de fusão? É a temperatura que a matéria, que a substância está mudando do seu estado sólido para o líquido. Ponto de solidificação corresponde ao inverso do anterior. Embora essas temperaturas sejam equivalentes, mas quando eu falo da solidificação, ela está referindo à temperatura que agora está saindo do líquido para o sólido. Ponto de ebulição. A temperatura que ela está saindo do líquido para o vapor. O ponto de condensação ou liquefação corresponde também à mesma temperatura, mas vai acontecer o inverso. Nesse momento, a matéria está saindo do estado vapor para o líquido. E aqui nós temos um diagrama, para vocês conseguirem entender como que acontece essas mudanças e essa questão do ponto de fusão e ebulição. Vou dar um exemplo. Eu retiro um cubo de gelo. Esse cubo de gelo, quando eu retirei da geladeira, ele está a menos 10 graus Celsius. E coloco esse cubo de gelo para aquecer uma panela. A temperatura dele vai aumentar. Quando chega a 0 graus Celsius, essa temperatura fica estável durante um grande intervalo de tempo. Por quê? Nesse momento, a matéria vai estar tendo mudança de estado, que é chamado ponto de fusão, momento em que ela está saindo do estado sólido e indo para o estado líquido. Então, no diagrama, essa temperatura fica estável. A partir do momento que essa matéria se transformou, saiu todo o estado sólido e foi para o estado líquido, como ela está no forno, que eu deixei numa panela, ela vai continuar o que? A subir. A temperatura volta a subir. Até chegar a 100 graus Celsius. Quando ela chega a 100 graus Celsius, ela vai se encontrar agora no que nós chamamos de ponto de ebulição. O que seria ponto de ebulição? É o momento a qual ela vai passar do líquido para o vapor. Nesse momento, ela vai permanecer um grande intervalo de tempo até que toda a água seja evaporada e passa para o estado de vapor. Curiosidade sobre a panela de pressão. No nível do mar, a água ela vai ferver a 100 graus Celsius. Se eu deixar essa panela aberta, a fervura dela vai ser a 100 graus Celsius, ao nível do mar. Todavia, se a gente utilizar a panela de pressão, a pressão vai aumentar internamente, fazendo com que essa temperatura de ebulição, quer dizer, de fervura dela, aumenta. Então, ela consegue atingir na panela de pressão a 120 graus Celsius. Por esse motivo que a panela de pressão faz um cozimento mais rápido. Por quê? Ela aumenta a temperatura interna, uma vez que esse aumento de pressão proporciona o aumento da temperatura de ebulição da água. Densidade. Densidade é uma propriedade física da matéria e ela é uma relação da massa sobre volume. Por que ela é tão importante de analisar? A partir da densidade nós podemos entender qual material que vai estar flutuando, qual que não vai estar. Para vocês entenderem essas imagens aqui. Nesse recipiente foram colocados diversos líquidos. O líquido mais denso, ele está na parte de baixo. O líquido menos denso está na parte de cima. Outro exemplo eu tenho aqui nessa imagem. Aqui é o gelo. Quando o gelo ele está junto com a água, é interessante uma curiosidade, que o gelo, a água quando está no estado sólido,
ela diminui a densidade, por isso que ela flutua no estado sólido. E quando ela volta ao estado líquido, a densidade dela aumenta um pouco, por isso que o gelo flutua no estado sólido, quando está na água. Diferentemente aqui, quando eu coloco esse mesmo gelo em um líquido que tem álcool, esse líquido que tem álcool é menos denso e o gelo tende a ficar na parte de baixo, não flutua nesse líquido. Baseando na densidade, só olhando essa densidade aqui, dá para a gente saber se a gente misturar esses objetos, quem vai flutuar e quem vai afundar. Então, baseando aqui, eu coloquei, a gente percebe que o mercúrio ele é mais denso. Então, se eu misturar chumbo e mercúrio, o mercúrio sendo mais denso, a tendência dele é ficar na parte de baixo do recipiente. E o nosso líquido aqui menos denso, que está aqui presente no nosso objeto, né? No líquido objeto menos denso, seria o leite integral. Aqui é a fórmula da densidade. A densidade é uma relação entre massa e volume. Uma curiosidade é o princípio de Arquimedes, que também vai ser utilizado no material. O que seria esse princípio de Arquimedes? Arquimedes foi um cientista que foi dado a ele um grande desafio. Ele teria que descobrir a coroa, se a coroa do rei era 100% feito de ouro, era ouro puro. O problema que era difícil ele provar, porque se era ouro puro, ele precisava calcular o volume desse objeto para calcular a densidade, para tentar tirar essa prova. O que ele fez para conseguir calcular esse volume? Ele simplesmente aqui pegou a água, um recipiente com água, colocou o objeto, no caso esse objeto irregular seria a coroa, né? Aí a elevação que teve desse material de proveta, desse volume que subiu, ele conseguiu fazer a relação desse volume, no caso da coroa que ele estava procurando, e conseguiu provar se aquela coroa era ou não era totalmente feita de ouro. Até a próxima videoaula.